capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8. O tema da nossa mensagem hoje é princípios e valores. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês estão aqui porque Ele é maravilhoso. É verdade? Podemos ler? Quem achou diz amém. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Aliás, a partir do verso 8. Nós vamos ler aproximadamente até o 13. 13, 14, 15. Vamos dar a sequência. Podemos ler? Amém. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, as penas, disse: tenho medo, meu senhor. O rei, ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. Amém? Por vossas cabeças, vamos pedir a intercessão divina para que Deus possa nos usar conforme o seu querer, a tua vontade. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou na sua presença mais uma vez, Senhor, clamando pela tua misericórdia, clamando, Senhor, pela tua presença em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações. Nós queremos, Senhor, trazer essa mensagem. É uma mensagem de suma importância, Senhor, para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Que ela possa chegar profundamente, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações. E que através, Senhor, dessa mensagem possa haver transformação de vida, transformação de pensamento, transformação de atitudes, Senhor. É o que nós precisamos. E é por isso, Senhor, que eu me coloco à disposição do Senhor. Usa minha boca, Senhor, para eu falar aquilo que o Senhor tem para dizer para a sua igreja. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Meus queridos, nós vamos aqui destrinchar um pouquinho do texto, essa é a nossa introdução. O povo de Israel, ele foi cercado. Quem reinava era o rei Joaquim, e lá em Judá. Daí o rei Nabucodonosor, ele cercou Judá e ele levou cativo todo o povo de Israel, ou todo o povo de Judá, permitido por Deus. Levou cativo toda aquela população. E por que isso? Porque Deus tinha algo para fazer para com aquele povo. E Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o rei de Judá e levasse também
todas as famílias. E no meio, ali no bolo, foi Daniel. E eram 4 jovens que eles andavam juntos. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tá? Eles andavam juntos. E eles eram de famílias nobres. Tá? Eles eram de famílias nobres, eles tinham estudo, eles tinham conhecimento. Então o rei, ele queria que aquelas pessoas que tivessem um conhecimento maior, fossem cultas, fossem treinadas para trabalhar ou para servir ao rei. E para que isso acontecesse, o rei determinou que eles deviam comer do bom e do melhor. Como se em Judá, ou na tribo de Judá, eles não comessem do bom e do melhor. Mas no conceito do rei, a alimentação deles era muito ruim. E não só isso. Quando o rei saqueou, ele invadiu o templo do Senhor, ele levou os utensílios do Senhor e colocou junto dos seus deuses. E começou a usar os utensílios do Senhor junto com os seus deuses. E Daniel, vendo tudo isso, estava numa cultura diferente, numa língua diferente, num povo diferente, cativo, ele resolveu não se contaminar. Tudo por uma questão de princípios e valores. Amém? Amém. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios e nem dos nossos valores quando nós nos deparamos com situações de adversidade, como se deparou Daniel. Daniel, quando ele se deparou com aquela situação, ele falou, não, eu não quero isso para mim. Mas o que é princípio? O que são valores? Olha aqui, ó, os princípios e valores são a base sobre a qual construímos a nossa vida, nossas decisões e as nossas interações com o mundo. Princípios são guias morais e éticos que nos moldam na forma de agir, como integridade, justiça e respeito. Eles nos ajudam a distinguir o certo e do errado, orientando-nos em momentos de dúvida. Está dando eco nesse microfone aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. São princípios e valores que nos levam à presença de Deus, ou que nos faz com que nós permanecemos na presença de Deus, e são princípios e valores também que norteiam a sociedade. Para você ser uma pessoa íntegra na sociedade, você precisa ter princípios e valores. Às vezes, irmãos, muitas vezes nos deixamos levar ou contaminar por coisas que o mundo nos oferece. Às vezes parecem coisas banais, parecem coisas simples, mas muitas vezes nós abrimos a porta para o inimigo entrar em nossas vidas, como nós estávamos falando quando viemos para cá, que nós precisamos realmente ter princípios e valores em nossas vidas. Se nós não seguimos o preceito de princípios, não seguimos os nossos princípios, os nossos valores, nós não vamos chegar a nenhum objetivo. Nós vamos dar uma brecha para o inimigo entrar em nossas vidas. O Espírito Santo, ele age como a legalidade. Mas o que é legalidade? Ele é ordeiro, ele só entra quando é convidado. Amém? Ele só entra quando lhe é chamado. Quando nós abrimos a porta e convidamos o Senhor para entrar em nossas vidas, ele entra. Agora, quando nós fechamos a porta, o Espírito Santo não entra. Agora, o inimigo ele é diferente. O inimigo ele se dá uma frestinha, uma brecha, ele entra. E como nós precisamos ter os nossos princípios e valores, uma base muito bem consolidada. E o que nos consagra, o que nos faz com que nós tenhamos uma base muito bem consolidada de princípios e valores? É o jejum, é a oração e o conhecimento da palavra. Amém? Você entender qual é o Deus que você está servindo, você ter conhecimento e viver
aquilo que você prega. Daniel, ele era convicto da sua crença. Ele era convicto do seu Deus. Quando ele entendeu que os utensílios da casa do Senhor tinham sido levados para o rei, para o templo dos deuses de Nabucodonosor, para ser usado, e a comida e tudo que eles faziam era oferecido, ele resolveu não se contaminar por uma questão de princípios. Amém? Se nós não tivermos princípios, nós não conseguiremos servir a Deus. Nós não conseguiremos servir nesse caminho, porque é o princípio que nos segura na presença de Deus. Quando vier a primeira tentação, nós vamos cair. Você lembra de José? Quando ele estava lá na casa do seu senhor, que ele tinha um cargo de mordomo, que ele tinha um cargo ali importante, atraiu a atenção da esposa do chefe, e quando ela tentou abordá-lo, passar aquela cantada nele, né? Ele falou, não, eu não vou trair o meu Senhor e nem o meu Deus. Isso é princípio. Amém? E Daniel, ele tinha princípio. Daniel, ele tinha valores. Por isso ele resolveu não se contaminar. Mas vejam bem, irmãos, a vida, ela é feita de decisões. Quando nós tomamos uma decisão errada, lá na frente vai dar errado. Tem como nós tomarmos decisão certa, errada, e no final dá certo? Não? Se nós tomamos uma decisão errada, dificilmente, realmente, vai dar certo. Vai dar errado. Por que isso? Porque nós abrimos mãos dos nossos princípios e dos nossos valores. Quando nós, sendo cristão, abrimos a porta da nossa casa para coisas estranhas entrarem em nosso lar, nós estamos abrindo mão dos nossos princípios. Quando nós, no trabalho, abrimos mão da nossa crença, escondemos que nós somos cristãos e deixamos o inimigo atuar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que sai do nosso coração, nós estamos abrindo mão dos nossos princípios. Daniel, ele já sofreu um baque muito forte, porque foi trocado o nome dele. Imagina você, vai para uma terra distante, para um lugar distante, e chega lá, você é prisioneiro, e alguém troca o seu nome. Não só dele, como dos seus colegas também. Daniel foi chamado de Salzar. E os amigos foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Pensa vocês, quando nós abrimos mão dos princípios, nós temos a perda de identidade. Tá? Nós temos perda de direção. Nós perdemos o conceito. O conceito que você tinha de Deus vai por água abaixo. E o cristão, ele precisa de ter uma identidade. Jesus disse, sejais os meus imitadores. E a nossa maior referência é Cristo. Daniel, naquele momento, ele perdeu a sua identidade com o nome que foi dado, mas ele não perdeu o princípio. Amém? O objetivo do rei era fazer com que eles esquecessem tudo aquilo que eles viveram no passado. Quando você se afasta de Deus por uma questão de princípios, de valores, quando você deixa de servir a Deus, uma das coisas que você perde é a identidade cristã. Sabe aquela passagem que diz assim, que quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem e limpa a casa, faz aquela faxina, deixa um brilho, mas quando a pessoa e começa a habitar ali, naquele coração que era sujo, que era imundo, que era maldoso, e quando a pessoa se afasta de Deus, aquele espírito que habitava aquela pessoa volta e traz mais 7 piores do que ele, né?
ali acontece uma perda de identidade. Amém? Amém. Se você perder a sua identidade, algo ruim vai acontecer com você. Mas, se você tomar a decisão certa, o Espírito Santo vai habitar na sua vida. Daniel, quando ele decidiu a não se contaminar com os manjares ou com o alimento do rei, ele fez um teste. Ele só ficou com águas e churrasco, presunto, queijo, não, legumes. Ele fez um teste, ele falou, vamos fazer um teste de 10 dias. Falou com o chefe lá, vamos fazer um teste de 10 dias. Nós 3 aqui. Vamos ver quem é que vai se sair melhor, eles ou nós. E no período de 10 dias, com a ação divina, quando eles foram fazer uma comparação, eles estavam muito mais saudáveis do que os outros jovens. Irmãos, como diz o nosso querido Robinho, entrega seu caminho no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele entregou o seu caminho ao Senhor. Mas não só isso, ele não entregou e ficou parado. Ele teve atitude. Ele teve ação. Ele tomou uma decisão. Não importa se você está passando uma tribulação, se você está passando uma perseguição, se você não tiver atitude e não tomar uma posição, não se posicionar perante a sociedade, perante o mundo, perante a Deus, nada vai acontecer. Amém? Nada vai acontecer. E com Daniel, ele tomou a decisão certa e teve a resposta certa. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a razão da decisão de Daniel? Uma, ele sabia o Deus que ele servia. 2, ele tinha certeza da sua resposta. E 3, ele não abriu mão do seu Deus. Amém? Ele resolveu não abrir mão do seu Deus. Às vezes, irmãos, nós, por qualquer motivo, nós podemos perder a salvação. Nós homens, às vezes nós somos tentados. E às vezes nós perdemos o nosso casamento por uma noite de prazer. Essa semana eu estava falando para a dona Vera que uma mulher me encontrou lá no Shopping União e ficou me abraçando e beijando, não sei o que, ia perto aqui, ia perto. Aí eu fiquei desesperado, assim, suando. E aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e... Pô, se alguém ver, vai dar ruim para mim. Entendeu? Aí eu cheguei para a dona Vera e falei, ó, encontrei com uma pessoa assim, a pessoa ficou me abraçando lá. Aí expliquei a situação. E eu me afastei da pessoa. E graças a Deus a pessoa foi embora. Mas eu estava num momento ali que eu podia muito bem aproveitar a situação, não tinha ninguém olhando mesmo. Ninguém estava me vendo, né? Estava só eu ali, só ninguém estava me vendo. Vou aproveitar a situação. Seria alguns momentos de distração e a perda do meu casamento e a perda da minha salvação. Irmãos, tudo é uma questão de princípios e valores. Mas o que vai nortear os nossos valores? Caráter. Amém? O homem, ele precisa ter caráter. Daniel demonstrou caráter. Ele podia muito bem, então, um jovem revoltado, murmurar perante a Deus, porque ele foi levado para o cativeiro, ele foi levado para um país onde ele não conhecia a cultura, não conhecia nada. Ele servia a Deus, ele podia muito bem fazer o que nós fazemos hoje, murmurar, reclamar. Essa semana, vocês viram o tanto de reclamação que teve do ar quente e poluído. Você olhava assim, você não via o sol. O sol parecia uma bola vermelha por causa da poluição. E quanta gente reclamando,
quanta gente murmurando. E não é só isso. Nós temos o hábito de reclamar por qualquer coisa. Se chove, está ruim. Se tem sol, está ruim. Está calor, está ruim. Está frio, está ruim. Se tem dinheiro, está ruim porque queria ter mais. Se não tem, porque quer ter. Foi falado aqui que o cristão ele é próspero. E realmente nós somos prósperos. E Daniel provou naquela situação que ele era próspero. Sabe por que Daniel era próspero? Porque ele tinha o dono do ouro e da prata. Amém? Porque ele é filho daquele que tinha o controle de tudo e de todos. Então ele não se abalou em ser levado e colocado numa situação de adversidade ao qual ele poderia não sair nunca mais. Porque ele foi levado. E foi pela permissão de Deus que o rei foi dominado. Às vezes, irmãos, as tentações vêm, as provações vêm pela permissão de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, nós não temos a percepção que aquilo ali é para nos provar, é para nos testar, é para nos fortalecer, é para ver até onde nós vamos com os nossos valores, com os nossos princípios. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios. Amém? Amém. E qual é a importância, irmãos, de nós permanecermos fiel a Deus? Qual é a importância de nós permanecermos firmes na fé? Irmãos, a coroa da justiça está nos esperando. Daniel, ele foi fiel até a morte. E ele não passou só por esse processo. Ele passou mais para frente também pela fornalha de fogo. E quando o rei olhou lá no forno lá, ele viu quem? Só Daniel sozinho, chorando, queimado, torrado? Não. Quantos eles jogaram lá? 3, não foi? Quantos eles viram? E qual era o semblante do outro? Do Filho de Deus. Amém? Segundo algumas passagens, o semblante era como dos filhos dos deuses, como eles falam. Mas era ali que Jesus estava com Daniel. Irmãos, não importa aonde você passar, o quanto você vai passar, Jesus sempre vai passar com você. Por quê? Porque a sua decisão foi a correta. Eu fiquei muito feliz que eu fiquei sabendo que o nosso amigo Júnior se reconciliou com Jesus. Embora a gente tenha feito o apelo da outra vez, ele não entendeu direitinho. Aí, ó, tomou a decisão certa. Amém? Oh, é uma pena. Quebrou o poesia lá, não tinha que correr atrás de prejuízo, senão eu ia perder o culto da noite também. Aí tive que sacrificar um para estar no outro, né? Mas, veja bem, é uma questão de princípios. Quando você decidiu se entregar para Jesus, você tomou a decisão certa. Tem como dar errado? Não. Às vezes, nós que deslizamos, nós que patinamos, nós que desviamos, aí dá errado. Mas quando você tem uma posição diante de Deus e se posiciona da forma correta, não tem como dar errado. Amém? E o objetivo da igreja é abraçar, é trazer, é saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Mas para isso nós precisamos do quê? Nos posicionar, tomarmos a decisão certa. E quando você tomou a decisão certa, eu tenho certeza que as coisas começaram a acontecer na sua vida. Amém? Daniel, pelo fato dele se posicionar e tomar a decisão certa, as coisas começaram a acontecer na vida dele. Mas quais foram as coisas? Ele foi recompensado em inteligência, sabedoria, formosura, ficou até mais bonito. Quando nós temos crentes, nós somos cristãos, nós somos mais bonitos também. Embora a gente parece que a gente foi atropelado por uma carreta, né? Mas a gente fica mais ou menos. Mas as pessoas, quando elas olham para você,
ela vem algo diferente de você. E isso é o Espírito de Deus que brilha no seu interior. Amém? Quando você segue a Cristo, as pessoas realmente se aproximam de você, igual nós estamos conversando, as pessoas querem se aconselhar com você. As pessoas querem te ouvir. As pessoas esperam que saia algo de você para que elas possam se reconfortar. Porque elas veem que você tem algo a oferecer. Agora, quando o cristão tem uma boca suja, só fala maldição, está descontente com tudo e com todos, a vida para ele é uma porcaria. Ele se torna uma pessoa, como diz aí no mundo, tóxica. Ninguém quer ficar perto de você. Alguém aí conhece alguém que é tóxico? Quando está uma rodinha assim, a pessoa chega, todo mundo, tomar um cafezinho, tomar água, estão me chamando lá, tá? O outro pega o celular e não está falando com ninguém. Alô? Não, já estou indo. Oh, gente, estou indo aí. E a pessoa fica sozinha. A pessoa é tóxica. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? E a luz, ela é feita para brilhar. A luz, ela é feita para iluminar. O sal é feito para que as pessoas sintam sede. Tá? Quando as pessoas vão chegar até você pedindo água, pedindo conselho, pedindo algo que possa confortar a sua vida, elas estão com sede. Mas sede de quê? De ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque elas veem em você algo diferente. E Daniel, ele era diferente. Por isso que ele se posicionou, ele era diferente. Nós olhamos, continuarmos no texto, nós vamos ver que ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo com o decreto que fizeram para não orar, ele quebrou o decreto, ele continuou. Ele não abriu mão dos seus valores, mais uma vez. Primeiro, não participou do banquete do rei. Segundo, quando ele foi jogado na fornalha de fogo, ele não se ajoelhou para adorar a estátua do rei. É uma questão de princípio. E terceiro, quando foi feito, ele foi lançado nas covas dos leões. Quando foi feito aquele decreto, que não podia servir nenhum outro Deus, a não ser Nabucodonosor. Nabucodonosor, achava que ele era um cara, que ele era um Deus que tinha que ser adorado. Mas o castigo para ele foi grande. Ele virou o quê? Uma besta. Um bicho. Comia capim no mato. Comia mato, andava de 4 apoios. Alguns estudiosos falam que ele foi o primeiro lobisomem. Porque se você ler a descrição do texto, ele parece um lobisomem mesmo. Garras e pelos cresceram nele. Pela descrição, parecia um lobisomem. Mas vamos voltar aqui, né? E Daniel, 3 situações que ele passou, que ele não abriu mão dos seus princípios. E ele foi muito bem recompensado por isso. Irmãos, nós estamos aqui nesta manhã com uma questão de princípios, uma questão de valores. E quais são os valores que a sociedade, que o mundo está tentando destruir? A coisa está tão forte que até as pessoas que não são cristãs já estão percebendo. Qual é o valor que norteia a sociedade hoje? É a família e a igreja. Amém? São os valores que estão tentando destruir. O inimigo já entrou nas igrejas, tá? Já está destruindo a igreja de dentro para fora e também está entrando nas famílias. Casamento hoje não vale mais nada, casamento tem prazo de validade de aproximadamente 5 anos. Quando você fala para alguém que você é casado há 30 anos, as pessoas te admiram e perguntam, como você consegue? É pela graça de Deus. Porque se não for pela graça de Deus, não vai. Mas tem uma coisa, não é só cristão, muitos ímpios também. Mas é uma questão de valores e caráter. Amém? Não, você não pode abrir mão dos seus valores.
Porque quando você abre mão dos seus valores, o inimigo vai entrar na sua vida. Por isso, irmãos, que estão tentando destruir a sociedade, que é a família, que é a base da sociedade, e o cristianismo. O cristianismo é uma pedra no sapato do globalismo, que eles querem ter, eles precisam ter o controle de tudo para controlar a sociedade no geral. Daniel, ele sabia que o Nabucodonosor queria controlar tudo. Nós estamos vendo que o mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. E para que isso aconteça, a população mundial tem que estar sob controle. Aí você fala assim, poxa vida, eu sou um cristão, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores, mas se você não conhecer a Escritura, nós também seremos enganados por falsos ensinadores, por falsos mestres, pessoas que vocês acham, ou que nós achamos, que são do bem, e são essas pessoas que irão se revelar como pessoas do mal. Então, meus queridos, concentre. Glória a Deus. Acho que. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aceso, ó. Bateria aí. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Irmãos, continua, vamos no gogó, né? Aqui tudo bem, né? Quando nós abrimos mão dos nossos valores, nós deixamos de entender e de seguir o propósito de Deus. Eu, você e nós fomos chamados com o único propósito de servir a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós fomos chamados com o único propósito de servir a Deus. Mas nós temos que entender que o mundo está aí, oferecendo tudo aquilo que nós abrimos mãos. Foi naquela passagem de Jesus, que ele ficou no deserto 40 dias, né? Ele abriu mão de tudo, ele estava preparando o seu ministério, e quando ele terminou o seu jejum, qual foi a primeira coisa? Qual foi a primeira coisa que o inimigo ofereceu para ele? Se fores filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Por que isso? Porque ele sabia que Jesus tinha fome. E o inimigo, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E é ali que ele vai atacar. Amém? É ali que ele vai tentar atingir. Se nós não tivermos os nossos princípios, a nossa base fortalecida no Evangelho, nós vamos cair. Mas nós precisamos estar fortalecidos na rocha que é Jesus e firmes nos nossos princípios. Então, irmãos, para terminar, não abra mão dos seus princípios e nem dos seus valores. Por melhor que seja a oferta, por maior que seja a oferenda, não abra mão dos seus valores. Vocês já sabem que nos ofereceram, essa igreja aqui, né? O que ofereceram para nós, dava para nós metermos uma escavadeira aqui, derrubarmos tudo isso aqui e construímos um templo maravilhoso aqui, com ar-condicionado, com até estacionamento, com tudo do bom e do melhor, para que nós pudéssemos ter uma igreja diferenciada nesse lugar. Foi oferecido para mim e para o pastor Enoque uma quantia muito grande, aproximadamente 1 milhão e pouco de reais. E eu fiquei olhando para o pastor assim, olhar para mim, e a gente ficava naquela situação incômoda, e nós não aceitamos por uma questão de
princípios. Amém? Nós poderíamos chegar aqui e falar assim para vocês: gente, nós recebemos uma doação muito importante na nossa igreja, Xibalá, e falava em línguas, e falava, ficar todo feliz, falando para vocês que nós recebemos uma doação gigantesca, uma pessoa que Deus o tocou no coração. Nós temos uma igreja aqui muito grande, cheia de pessoas e nada de Jesus. Amém? Amém. Porque nada de valores, nada de princípios, porque nós abrimos mão dos nossos princípios. É difícil? É. Parece que você está assim, as coisas estão saindo, escapando da sua mão, assim, ó. Sabe quando você pega a água assim, a água começa a escorrer pelas mãos, aí você quer beber, só tem um golinho, aí você vai lá de novo, só fica um golinho. Nós estamos assim, de gole em gole, quando a gente podia ter um balde, podia ter um tempo muito bonito aqui, dá até carro para vocês aí, para vocês, o Leandro vir para cá, para fazer o trabalho dele, ia ser uma maravilha. Mas e os nossos princípios, isso, estariam aonde? Então, a tomada de decisão de Daniel fez com que ele fosse muito bem sucedido. Amém? Amém. E se você quer ser um cristão bem sucedido, não abra mão dos seus princípios e nem dos seus valores. Mas o que é ser bem sucedido? É você ter um carro zero? Não. É você ter uma boa casa? Também. É uma questão de ponto de vista. Mas você ser bem sucedido, irmãos, é você ter isso aqui, ó. Amém? É você ter seus pais servindo a Deus, é você ter seus filhos servindo a Deus, é você ter seus parentes servindo a Deus, e é você servir a Deus com saúde, com qualidade. Você sabe que Deus cuida de cada um de nós. Então, se você não abrir mão dos seus princípios, você vai ser bem sucedido em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus.